Bom, e antes de mais nada, vamos ao gender bread, né? Então, que é polêmico também, mas toda aula eu vou falar dele, porque a gente precisa entender isso, tá? E aqui a gente tem alguns conceitos, né, que são os básicos para a gente lidar no dia a dia com os nossos pacientes no consultório, tá? Então, aqui a gente tem identidade de gênero, orientação sexual, sexo biológico, expressão de gênero e papel de gênero. Bom, gênero é uma construção social, cultural, que depende do momento histórico, do lugar em que esse conceito ele é cunhado. Por quê? Porque ser mulher hoje, por exemplo, no Brasil é diferente do que ser mulher na Índia, hoje. É diferente, né? Então, ser mulher hoje na Índia é diferente do que ser mulher hoje nos Estados Unidos. Então, por mais que tenham discussões, a gente não pode tirar essa questão histórica, cultural e social do conceito de gênero, tá? Identidade de gênero é o gênero com o qual eu me identifico. Expressão de gênero é como eu expresso esse gênero. Normalmente, a expressão de gênero ela é igual à sua identidade de gênero. Agora, se eu me identifico como uma pessoa trans e, na minha comunidade, se eu expressar essa minha identidade trans, eu vou ser morto, então eu não vou expressar, né? Mas, normalmente, então, a maioria das vezes, a expressão de gênero é condizente ou congruente com a identidade de gênero, tá? Papel de gênero. O papel de gênero é uma construção, também é o que se espera. Bom, vamos lá. Chá de revelação, né? Chá de revelação é aquilo. Então, eu tenho minhas ideias a respeito, eu queria fazer coisas mais disruptivas, né? Então, a hora que explode o balão, cai um pênis ou uma vagina, né? Ia ser polêmico, né? Mas é isso. Mas qual é o papel de gênero que se espera? Então, se você faz ultrassom, tem um pênis, então aquela pessoa vai ser um homem e tem toda uma construção do que é ser homem, o que é esperado para aquele gênero, né? A mesma coisa com mulheres, né? E tem também a orientação afetivo-sexual, que é para onde está voltada a nossa atração, o nosso desejo. Então, é diferente. Identidade de gênero é uma coisa, gênero é uma coisa, orientação sexual é outra, tá? E aqui é outra polêmica que eu gosto de trazer também para a gente entender que o gênero, normalmente, a gente olha ele como algo binário. Então, se você não é homem, você é mulher. Se você não é mulher, você é homem. Até pouco tempo era assim que a sociedade pensava, e ainda pensa muito assim, né? Mas, quando a gente começa a estudar mais, a entender mais as possibilidades de gênero, a gente começa a entrar em contato mais com a não binariedade. E o que seria isso? Seria que a gente teria o gênero masculino, o gênero feminino, teria os polos, os estereótipos. Mas entre esses estereótipos, a gente teria uma possibilidade quase infinita de identidades, de expressões, né? E que é algo que faz muito sentido. E aí eu fiz uma consulta, porque não tem... Até coloquei aqui, foi muito... Minha autoestima é grande, né? Então eu coloquei que isso aqui foi elaborado pelo autor, no caso eu. Porque não tem... A gente não consegue encontrar um lugar em que tem uma representação gráfica sobre a binaridade e não binaridade, tá? E uma discussão também é sobre a questão da ageneridade, se ela entra no grupo, né, da não binariedade ou se está em outro lugar. No consultório, tem algumas coisas que são importantes, porque assim, ter uma linguagem inclusiva faz toda a diferença, tá? E, muitas vezes, a gente fica preocupado ou fica pensando muito em como usar alguns termos, em como falar, por exemplo, partes do corpo,
corpo, né? Então, é importante a gente evitar algumas palavras, tá? E por que isso? Para ter uma linguagem mais neutra e mais inclusiva. Isso vai ser com todo paciente? Não necessariamente, tá? Mas, se a gente sentir essa necessidade, então, por exemplo, ao invés de falar vulva, vagina, pênis, a gente pode falar genital, né? Ao invés de falar peito, mama, seio, pode falar tórax. Ao invés de falar menstruação, pode perguntar a respeito de sangramento, né? Mas um ponto que a gente esquece, assim, quando a gente fala do corpo, né? Isso acaba sendo um pouco mais fácil da gente lembrar. Mas uma coisa assim, que a gente esquece absurdamente: camisinha masculina e camisinha feminina. Então, a gente parte do princípio que só homens têm pênis e só mulheres têm vagina, né? Então, é muito interessante a gente, ao invés de usar camisinha masculina, usar preservativo externo. E, ao invés de camisinha feminina, preservativo interno. Aqui, para dar aquela finalizada de do's e don'ts, né? O que fazer, o que não fazer, né? Primeira coisa, ser franco sobre o seu conhecimento a respeito de transgeneridade, tá? Isso é super importante. E muitas vezes isso faz criar o vínculo. Porque às vezes o paciente ele gosta de você, você chega e fala assim: nossa, eu manjo tudo de transgeneridade. Primeiro escorregão que você der, já era. Então, se a gente já chega com essa ideia, né, e traz essa informação, isso é sucesso, né? Se cometer algum erro, a gente pedir desculpa, mas não se prolongar e não tentar ficar criando muita história em cima daquilo, tá? Verbalizar a compreensão da importância do uso da linguagem corretamente, dos pronomes corretos, né? E agradecer se o paciente corrigir a gente. Isso também é importante, tá? Que não fazer? Fazer perguntas para sanar a nossa curiosidade. Assim, mas como é que você guarda ou você aquenda? Não, isso é uma questão da paciente, do paciente. Isso é uma curiosidade minha. Não tem porquê. Reforçar preconceitos. A gente tem que tomar cuidado para não ficar reforçando preconceitos, agressões, né? Ficar na defensiva, que às vezes acontece muito quando a gente não sabe, né? A gente acaba ficando ali na defensiva. Voyeurismo médico. Isso aqui é uma coisa complicada também. Que é aquilo, né? De você ficar perguntando coisas que não são necessárias, expondo o paciente a situações que não são necessárias, para uma satisfação própria do médico, né? E fazer promessas irrealistas. Talvez isso aqui seja um dos pontos também mais nevrálgicos aí do tratamento, do acompanhamento, que é quando começa a transição, né? Que é isso, não, vai ter um monte de mudança, vai ter um monte de mudança, mas tem o que é real, o que é alcançável e o que é a vontade, o desejo do paciente. Então, nós, como psiquiatras, muitas vezes a gente vai trabalhar aqui, nas questões entre desejo e realidade, até onde a gente pode chegar, até onde a transição pode chegar.